Estou na margem do rio Mara, onde 2 milhões de gnus estão reunidos para uma jornada épica. Jean Duplessis está acompanhando a grande migração de gnus. Desde a travessia perigosa do rio Mara, infestado de crocodilos, até os campos onde ele espera presenciar o maior nascimento em massa do planeta. Acabamos de chegar nas planícies de vegetação rasteira, e esse rebanho enorme também chegou. Os predadores da região devem estar pensando que o Natal chegou. Mas padrões climáticos incomuns ameaçam atrapalhar a migração desse ano. Na África, nada é garantido, ainda mais para esses nômades do Serengeti. Nômades do Serengeti. Este é um dos últimos grandes habitats da vida selvagem da Terra. Com mais de 30 mil quilômetros quadrados, este ecossistema vasto e diverso vai desde Masai Mara, no Quênia, até o planalto vulcânico ativo do Vale do Rift, na Tanzânia. Aqui é o lar de 70 espécies de mamíferos. Este lugar é um patrimônio mundial e é considerado uma das maiores maravilhas naturais da Terra. Este é o Serengeti. A palavra Serengeti vem do idioma Maasai e significa planície sem fim. No centro dela, ocorre a migração de mais de 2 milhões de gnus e zebras, que se deslocam em um ciclo contínuo de um ano. Conduzidos por 2 estações chuvosas distintas, eles seguem as chuvas para encontrar o melhor lugar para pastar. Onde há milhões de animais, com certeza também haverão muitos predadores e animais carniceiros. Todos eles são parte importante do ciclo da vida nas planícies do Serengeti. Por 20 anos, o especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis tem levado clientes para ver parte da migração. Agora, ele quer seguir os gnus desde o norte até as planícies de vegetação rasteira, que é onde as fêmeas vão ter seus filhotes no maior nascimento em massa do planeta. Mas tudo isso começa com a travessia muito perigosa de um rio. Estou na margem do rio Mara, onde 2 milhões de gnus estão reunidos para uma jornada épica. Uma viagem de 500 quilômetros até o sul do Serengeti. Essa jornada começa agora, no Serengeti. A migração é conduzida pela chuva. Nos últimos 3 meses, as chuvas permaneceram na parte norte. Mas assim que outubro começa, ocorre uma mudança e as tempestades começam a ir para o sul. E isso faz com que os gnus sigam seu instinto e se desloquem. O primeiro grande obstáculo é atravessar o traiçoeiro rio Mara. E nesta manhã, Jean está acompanhando tudo de perto. Estou seguindo um grupo de gnus. Este grupo cresceu e continua crescendo. À minha direita, ainda há muitos gnus saindo das colinas. Na noite passada, houve muita chuva nessa região e também pancadas de chuva com trovões que estão fazendo com que os gnus desçam até a margem do rio. Esta jornada é o destino deles, mas ela está repleta de perigos. Durante o próximo ano, cerca de 250 mil gnus vão morrer de causas naturais, como sede, fome ou exaustão. E muitos mais vão morrer vítimas de predadores, como leões ou crocodilos que ficam esperando ao longo do caminho. Eles atravessam o rio com cautela e podem sentir os perigos ao redor. Mas o instinto migratório deles é maior do que o medo.
Logo, isso se torna uma corrida frenética. Milhares de animais estão pulando no rio agora. Há mais de 2 milhões de gnus e zebras. Vai levar algumas semanas até que todos passem pelos diversos pontos da travessia. Os crocodilos do rio Mara esperam conseguir uma refeição. Foi incrível. Quase no fim da travessia havia um crocodilo enorme. E ele pegou um filhote de gnu de mais ou menos 1 ano de idade. Ele literalmente abocanhou a cabeça do gnu e depois todos eles submergiram. Foi a última vez que os vimos. Os gnus migram entre 2 grandes áreas de pasto, a Masai Mara ao norte, onde eles acasalam, e as planícies de vegetação rasteira ao sul, onde as fêmeas dão à luz. Eles estarão reunidos em cada uma dessas áreas de pasto por aproximadamente 3 meses, até que as chuvas mudem de direção e eles comecem a migrar. A parte do Masai Mara que fica na Tanzânia é chamada de Lamai Wedge, e ela é única porque possui um número muito grande de predadores. Nos pastos abertos, Jean vai poder encontrá-los com mais facilidade. Para chegar lá, Jean vai ter que enfrentar o rio também. Mas há um problema: a ponte está submersa. Apenas alguns dias atrás, um veículo tentou atravessar a ponte, mas foi levado pela forte correnteza e afundou nas águas infestadas de crocodilos, deixando 5 homens ilhados. Apesar do perigo, Jean decide ir mesmo assim. Se ele esperar muito, os gnus podem deixar a região e ele pode perder a chance de ver os leões em ação. Atravessar a ponte é algo estressante. O segredo é não olhar para baixo. Se ele olhar, pode ser levado pela correnteza. A experiência de Jean veio bem a calhar. Ele consegue atravessar em segurança até o Lamai Wedge. Ao procurar leões, a melhor maneira de encontrá-los é buscar por essas áreas livres entre os rebanhos de gnus. A essa hora da manhã, eles muito provavelmente estarão em movimento, ou já estarão caçando. Mas daqui a 1 ou 2 horas vai esquentar muito, e eles vão procurar por uma sombra. Mas no momento, vamos nos concentrar nas planícies. Eu vou subir numa pequena elevação e usar meus binóculos para ver se podemos encontrá-los. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis está na parte norte do Serengeti, seguindo os gnus à medida que eles migram através do enorme ecossistema do Serengeti. Estamos em outubro e nossos rebanhos estão lidando com seu primeiro e maior obstáculo: atravessar o rio Mara, onde rochas escorregadias, correntezas fortes e crocodilos são alguns dos obstáculos mortais que vão tirar a vida de milhares desses animais. Os gnus que conseguem atravessar o rio vão seguir na direção sul para a próxima etapa da jornada, o maior território de nascimentos em massa do planeta. Jean quer estar lá para presenciar os nascimentos. Antes que a migração continue, Jean quer observar o comportamento dos predadores. O melhor lugar para isso é a região ao norte do rio Mara, conhecido como Lamai Wedge. À medida que milhões de gnus atravessam o Lamai, grandes predadores surgem. Ao procurar leões, a melhor maneira de encontrá-los é buscar por essas áreas livres entre os rebanhos de gnus. Mas no momento, vamos nos concentrar nas planícies. Eu vou subir numa pequena elevação e procurar. E essa hora da manhã, eles muito provavelmente estarão em movimento ou já estarão caçando. Jean está procurando por um dos sinais claros de uma caçada: aves de rapina sobrevoando o Serengeti.
Estamos nos aproximando de alguns abutres que estão sobre uma carcaça. Provavelmente deve ser uma carcaça de gnu. Ela parece bem fresca. Sim, é uma carcaça de gnu. E não parece que ele foi morto por hienas. É mais provável que leões tenham comido o gnu. Quando o sol ficou forte, os abutres encontraram os restos e comeram cada pedacinho de carne que sobrou, deixando só a carcaça. Com gnus mortos espalhados por toda a região, Jean olha mais perto para ver o que pode aprender sobre o comportamento dos predadores da área. O que eu estou vendo aqui é uma clara indicação de predadores que não estavam muito famintos. Dá para ver que apenas uma parte das costelas foi realmente consumida. Dá para ver que hienas mastigaram essa parte. Mas essas hienas não estavam muito famintas, porque se elas tivessem, elas teriam comido toda essa parte da costela. Para uma hiena é muito fácil consumir osso resistentes como este. Outra coisa que me dá essa impressão é a pele que sobrou, as pernas. E geralmente, quando há competição por comida, as hienas aparecem, pegam um pedaço da perna e saem correndo. Assim, a carcaça se espalha por uma região bem grande. Então, isso está me dizendo que não há muitos conflitos por causa de alimentos por aqui. Porque os animais não estão famintos. Tem alimento em todo esse sistema. Dá para ver algumas hienas e um animal morto. É uma caça recente. Elas estão comendo de maneira feroz. Tem cerca de 5 ou 6 delas, e muitas delas são bem jovens. Algo muito interessante é que há um chacal de dorso negro que está tentando chegar perto e comer um pedaço. Mas as hienas não estão deixando. Elas tentam espantar ele. Mas um pouco mais adiante, parece ser o lugar onde a caça realmente aconteceu. Tem pele e pedaços de carne por ali. Há um grande grupo de abutres ali. E o chacal também está concentrado e ele está chegando ali agora. Ele coloca a cabeça entre as patas das hienas. É um ato muito corajoso para um animal tão pequeno, porque uma hiena pode matá-lo com apenas uma mordida. Elas toleram o chacal até certo ponto e tentam espantar ele sem muito vigor. Então ele meio que sai de perto, só por alguns metros, e em seguida volta rapidamente. Uma vez ele pegou um grande pedaço de pele e as hienas perderam a paciência. Então elas espantaram o chacal para longe algumas vezes. É interessante, essas hienas vão consumir quase toda a carcaça. Elas têm mandíbulas muito poderosas, grandes dentes carniceiros. Quando os leões comem uma caça, eles não comem o osso, mas as hienas comem. A maior parte das costelas já foi consumida. Há muita comida na região. Elas estão gordas e muito bem alimentadas. Elas devem comer 1 ou 2 vezes por dia. Uma hiena consegue ficar até 3 ou 4 dias sem comer. Elas não estão comendo porque estão com fome. É só gula mesmo. Nem todos os predadores estão caçando gnus. Jean encontra outro residente do Lamai Wedge, uma espécie menor da família dos felinos. Tem um serval aqui. Eu posso ver ele se mexendo agora. Ele tem uma camuflagem muito boa, mas dá para ver as costas dele se mexendo pela grama. Ele surgiu e tem essa área livre entre todos esses gnus. Isso indica para mim que há um predador por perto. Eu não acho que essa área livre seja culpa apenas desse serval. Possivelmente há leões por perto, mas este serval está em uma vala. Claramente ele está caçando, e nessas áreas de pasto, ele pode estar procurando ratos ou pássaros. Eles saltam de maneira incrível. O serval caça pássaros, ele salta bem alto, segue os pássaros e os captura no ar. Jean continua. Ele está abrindo caminho através da planície, ao longo do limite do território do bando local. Há uma leoa no afloramento rochoso em frente. É o lugar perfeito para um bando de leões passar um tempo nessas planícies. É um lugar com sombra, mas também é um ótimo ponto natural de observação. Eu estou tentando... O lugar é muito rochoso. Estou tentando chegar um pouco mais perto para você ver o que eles estão fazendo.
Aí estão eles. Eles estão bem tranquilos. Estes leões devem estar muito bem alimentados. Por outro lado, quando a migração segue o rumo e o pasto fica alto, é muito difícil para os leões conseguirem caçar. Ela está deitada. É uma fêmea mais velha. Dá para ver que as orelhas dela estão todas gastas. O nariz está preto, muito escuro. Dá para ver duas delas. Aquela também é uma fêmea, um pouco mais jovem. Está chegando o meio-dia e Jean não encontra nenhum predador caçando. Com o calor, pode ser que os predadores estejam caçando bem cedo, de manhã, quando ainda está fresco. Então Jean decide voltar ao acampamento e começar no outro dia bem cedo, quando ele espera encontrar leões caçando. Então ele volta ao acampamento pela ponte submersa para passar a noite. Na manhã seguinte, ele começa assim que o sol nasce. E ele tem sorte. Em minutos ele encontra um bando de leões caçando. Este é um bando local. Eles vivem bem perto do acampamento. E eles devem ser os leões mais sortudos do Serengeti no momento. Com toda a migração passando por aqui, pela vegetação rasteira, cada gnu da região passou por aqui, onde a única coisa que eles têm que fazer é esperar nesta vala. Ela está literalmente cheia de carcaças. Eles estão sobre a carcaça de um gnu agora. Agora mesmo, apenas os filhotes estão se alimentando. Há alguns filhotes de duas idades diferentes, de 4 a 6 meses. Estes filhotes estão brincando com a comida. E eles estão tentando levar a carcaça para longe do resto do grupo. É bom praticarem para quando estiverem mais velhos. Para os leões, viver no Serengeti tem vantagens e desvantagens. Durante a migração, os bandos locais comem bem, mas depois que os gnus saem da área, os leões precisam superar as dificuldades para sobreviver. O ciclo sem fim da migração de gnus do Serengeti é uma história de instinto e sobrevivência. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis está observando a parte mais espetacular da jornada, a travessia coletiva do rio Mara. Os predadores são bem perigosos, mas o rio apresenta um perigo ainda maior para os gnus. A rápida correnteza pode levar um gnu, ou se o rebanho escolher um ponto de travessia ruim, centenas de animais podem morrer. Jean está observando um rebanho em apuros. Esta é a pior situação possível. Este é um lugar muito ruim para se fazer a travessia. O lado mais distante está cheio de gnus, por isso os animais que estão embaixo não conseguem sair do rio porque a saída está bloqueada pelos animais mortos. Olhando o rio abaixo, eu posso ver corpos flutuando até o final e eles vão ficar presos na parte que a correnteza fica mais rápida. Um pouco mais para baixo, ainda há centenas de milhares de gnus vindo para atravessar aqui. Para os gnus jovens e adolescentes do rebanho, a travessia do rio Mara é especialmente perigosa. Para um gnu adulto, é uma coisa atravessar o rio fundo e rápido como este, mas é um enorme desafio para os mais jovens. Entre fevereiro e março deste ano, muitos novos gnus nasceram, então eles fizeram a jornada pelo Masai Mara e atravessaram um rio bem mais baixo. Agora eles estão voltando, foram até o rio Mara e enfrentaram correntezas enormes. Isso é um grande desafio para esses animais que nem completaram um ano ainda. A maioria das carcaças que eu vejo aqui são de filhotes de mais ou menos 1 ano. São os jovens que não conseguiram atravessar este rio profundo. Também, quando um gnu jovem atinge esse estágio, provavelmente eles são separados de suas mães. Então, eles formam pequenos grupos de rebanhos de filhotes e muitas vezes temos um rebanho de filhotes tentando atravessar o rio sozinho.
Pode ser catastrófico para um rebanho assim se ele entrar no rio quando ele está fluindo rapidamente e tão profundo como este agora. E como vocês podem ver, há centenas de abutres e cegonhas que estão nesta ilha e que agora estão comendo estes animais mortos. Estes abutres são uma equipe de limpeza do Serengeti. Sem eles, haveria muitos cadáveres apodrecidos por aqui. Grandes grupos de abutres como este podem consumir milhares de quilos de carne por dia. Por isso, eles são parte essencial da limpeza do Serengeti. É muito difícil para os abutres rasgar a carne dos gnus. Por isso, eles esperam os corpos entrarem em estado de decomposição. Provavelmente, o vento está indo de cá para lá, porque deveríamos sentir um cheiro horrível se o vento estivesse na nossa direção. A travessia foi catastrófica para este grupo, mas o que é ruim para uma espécie é bom para outra. Embora animais carniceiros como os abutres possam ter uma fama ruim, o trabalho deles é de fundamental importância para o Serengeti. Se todas essas carcaças fossem deixadas apodrecendo, todo o ecossistema poderia ser contaminado por doenças que vêm da decomposição. Os abutres se alimentam de carniça ou de carne putrefata. Eles podem limpar uma carcaça em poucas horas. Um fato interessante é que não são os leões que comem a maior parte da carne, mas são os abutres. Eles comem 70% da carne das planícies. Existem 5 tipos de abutres no Serengeti. Estes são os abutres grifo de Ruppel, identificados pelas penas brancas e bicos amarelos. Estes abutres não fazem seus ninhos em árvores. Eles botam ovos em penhascos. Os abutres vivem em uma área que fica 120 quilômetros ao sudeste do rio Mara. É um território Maasai. E Jean vai se encontrar com um guia Maasai que vai levar ele aos penhascos onde essas aves fazem seus ninhos. Este desfiladeiro é chamado de Oukarian e é um dos pouquíssimos lugares de reprodução destes abutres grifo de Ruppel. Estes penhascos aqui atrás são brancos por causa dos excrementos deles. Eles devem estar usando essa região para se reproduzir há milhares de anos. É o local ideal para se fazer um ninho porque não são penhascos totalmente planos. Existem centenas dessas pequenas saliências que fazem com que o local seja perfeito para se fazer ninho. Um ninho nada mais é do que alguns gravetos ásperos empilhados, e é aí que a fêmea deposita seus ovos. Este casal vai se juntar para a época de reprodução e formará um par monogâmico. Eles criarão juntos os filhotes. O que é surpreendente desses abutres é que eles precisam fazer excursões diárias às planícies do Serengeti para se alimentar. No momento, a migração está ocorrendo aqui, na planície de vegetação rasteira, e essas excursões podem ser de apenas 50 quilômetros aproximadamente. Mas à medida que a migração se move para o norte no final do ano, pode ser uma viagem de centenas de quilômetros para se alimentar e voltar para os seus filhotes. É interessante como eles lidam com essas grandes jornadas. Eles não batem as asas. Eles sobem para essa grande corrente termal em volta do desfiladeiro e eles são extremamente quentes, são correntes termais muito eficazes, levando os abutres a milhares de metros de altura no céu. E depois eles basicamente planam para a área onde a migração está naquele momento do ano. Esses abutres são os pássaros com o voo mais alto do mundo. Eles podem atingir altitudes de 11.000 metros acima do nível do mar. Eles são pássaros bem grandes. Os adultos têm uma extensão de asa de pouco mais de 2,5 metros. Há uma enorme quantidade de abutres por aqui. Penas espalhada por todo o desfiladeiro e eu peguei 2 aqui. Esta aqui é uma pena secundária e esta é uma primária. Essas primárias ficam na borda das asas e elas são o que fazem ele subir quando bate as asas. E as secundárias o mantêm no céu quando ele sobe pelas correntes termais.
A razão pela qual os pássaros limpam as penas é para fixá-las. Eles juntam as penas e as colam como velcro. Isso cria uma plataforma sólida para que eles subam ao céu. O abutre grifo de Rupel é uma das maiores aves da África e é o segundo maior abutre. O único rival deles é o abutre real. É aqui que o desfiladeiro se estreita. Quando há inundações repentinas, isso deve ser bem profundo. É incrível pensar que este desfiladeiro está aqui há centenas de milhares de anos. E estamos muito perto do berço da humanidade, a garganta do Olduvai. Portanto, alguma forma de ancestral humano deve ter andado por aqui, conseguindo água na estação seca, provavelmente nos últimos 100 mil anos. Subi no desfiladeiro agora. Esta é uma das principais razões pelas quais este desfiladeiro é tão importante para os Maasai. Sempre há água durante todo o ano, nas formas dessas piscinas e poças, das quais eles podem beber e trazer seus animais para beber também. Eles estão coletando a água para voltar para a vila. Este é o objetivo principal de um burro. Ele pode levar água de lugares de difícil acesso até a vila. Aparentemente, essa água aqui em cima é mais para o consumo humano e a água lá embaixo é para os burros. É janeiro no Serengeti, onde o especialista em vida selvagem e guia de safari Jean du Plessis segue a migração dos gnus que dura 1 ano. Já se passaram 3 meses desde que os rebanhos terminaram a parte mais perigosa da viagem, a travessia do rio Mara. Por todo esse trajeto de 250 quilômetros, os gnus tiveram que enfrentar predadores. É uma tarefa desgastante, mas os primeiros rebanhos conseguiram passar e começaram a sair dos bosques. Os gnus estão agora indo para as planícies de vegetação rasteira ao sul, onde talvez ocorra o evento mais importante da migração anual. É aqui que as fêmeas darão à luz a mais de 200 mil filhotes, ao longo de um período de 3 semanas. É o maior nascimento em massa do planeta e um espetáculo que já não vai querer perder. Incrível! Acabamos de chegar às planícies de vegetação rasteira e este enorme rebanho de gnus está chegando com a gente. E todos eles estão entrando através deste lugar. Do outro lado da planície deve haver dezenas de milhares de gnus. As estradas claramente estão muito úmidas, o que significa que deve ter havido uma grande pancada de chuva com trovões aqui na noite passada. E essa é a força que motiva a migração. Esses animais não têm muitos instintos, tudo se resume em seguir a chuva. E é aqui que está chovendo agora. Então, na noite passada, eles devem ter visto o trovão, sentido o cheiro da chuva, e é por isso que eles estão se mudando para esta área. E é geralmente isso que puxa os gnus do norte para o sul. São essas pancadas de chuva com trovões que se movem do norte para baixo desta área. O pasto aqui é fantástico. No momento, não estou vendo nenhum filhote jovem com eles, o que é ótimo para nós, porque pode nos dar a oportunidade de testemunhar um nascimento. Mas algumas dessas fêmeas parecem muito redondas e prontas para dar à luz. Tenho certeza que essa semana veremos algum nascimento. Mas apenas estar nas planícies de vegetação rasteira não garante que Jean possa acompanhar os rebanhos. Existem milhões de gnus, mas eles podem se mover rapidamente. Todo rebanho de gnus pode desocupar completamente uma área da noite para o dia. Há algumas partes do parque que estão fora dos limites para turistas, incluindo Jean. Se os gnus entrassem em uma dessas áreas, Jean perderia todo o período do nascimento dos gnus. Jean decidiu ficar no Sanctuary Camps, em uma área espetacular conhecida como Kusini.
Do acampamento, ele terá o ponto de observação perfeito para ficar de olho na migração. A localização central do acampamento deve manter Jean a uma distância impressionante quando os gnus começarem a ter seus filhotes. Mas mesmo os melhores planos estão sujeitos à aprovação da Mãe Natureza. Hoje, as coisas não parecem boas para Jean. Uma enorme tempestade está ocorrendo por causa de uma tempestade tropical na costa da Tanzânia. Durante um mês inteiro de chuva, quase 20 centímetros de água caem durante a noite nas planícies de vegetação rasteira, transformando toda a área em um pântano. As chuvas fizeram com que os rebanhos se movessem novamente, mas também criou um grande problema. Relatórios dizem que as estradas estão intransitáveis e que veículos estão presos por toda a planície. Se ele esperar, pode perder a trilha dos rebanhos. Então, Jean decide enfrentar as condições. Ele logo percebe que este será um dia difícil. Jean está dirigindo em solo lamacento, que é tão escorregadio como gelo. O segredo é manter o carro em movimento. Se ele parar, não terá tração para voltar a movimentar-se. Lá vamos nós! Lá vamos nós! Uhul! Não é nada bom. Nada bom. Mas temos uma hiena à nossa direita. Isso não vai nos ajudar muito agora. A próxima coisa é tentar cavar esses buracos para que possamos fazer um pedaço de pista. Seria bom encontrar um pouco de madeira para colocar agora na frente do pneu e só precisamos nos movimentar novamente e conseguir este impulso. Jean tem que cavar em volta de cada pneu. Ele alinha os buracos com a grama, esperando que isso lhe dê tração suficiente para voltar à estrada. Acho que vamos ter que tentar pegar impulso. Provavelmente vamos ficar presos na estrada. Ou melhor, na trilha. Não dá para chamar isso de estrada. Uhul! Oh! O especialista em vida selvagem Jean Duplessis segue os rebanhos de gnus enquanto eles viajam pelo Serengeti em sua migração de 1 ano. Eles estão a poucos dias do evento mais importante em sua migração anual. É aqui que as fêmeas de gnus darão à luz a mais de 200 mil filhotes ao longo de um período de 2 a 3 semanas. É o maior nascimento em massa do planeta. Uma enorme tempestade de chuva varreu a área, inundando as planícies de vegetação rasteira. Com a chuva, os gnus se mudaram. Jean está numa área chamada Moro Coppice, onde espera ver o nascimento em massa. Enquanto espera a chegada dos rebanhos que avançam, ele tem tempo para explorar a geologia única da região. Essa área é conhecida como Moro Coppice. A palavra Coppice, na verdade, é uma palavra holandesa que se refere a esses afloramentos rochosos. Essa é uma característica bem notável ao nosso redor. O que realmente é uma linha na falha da fenda. E como a fenda estava se separando, você tem todo esse magma avançando, tentando chegar à superfície, mas realmente solidificando bem no fundo no chão, esfriando bem devagar, criando essas pedras incríveis. E agora, muitos anos depois, você tem as superfícies corroídas e começando a expor o topo destas rochas ígneas. E é um refúgio muito agradável para animais como os leões. Moro é o lar de um grande número de bandos de leões. E logo ele encontra o bando local, liderado por 2 machos dominantes.
Esse bando de leões tem 4 filhotes com cerca de 2 a 3 meses de idade. Até agora, não tem ocorrido quase nenhum movimento de presas. Então deve ter sido difícil para esse bando conseguir que esses filhotes chegassem aos 2 meses de idade. Em breve será como uma grande festa na porta de casa, com esses milhões de gnus entrando nessas planícies. Apesar da reputação de rei dos animais, os territórios são realmente controlados pelas fêmeas. Elas criam a estrutura social, criam os filhotes e fazem a maior parte da caça. Os bandos têm até 5 ou 6 fêmeas e seus filhotes. Esta é provavelmente a melhor hora para os leões terem filhotes aqui no sul de Serengeti. Toda a planície da região sul está secando. E aqui em Morucoptes temos as últimas áreas com pasto. E daqui a uma semana você terá todos esses rebanhos de gnu chegando em Morucopte, tornando muito fácil para esses leões caçar e ter uma fonte constante de comida. Enquanto o território é controlado pelas fêmeas, os bandos são controlados pelos machos. Nas áreas principais, é preciso mais de um macho para liderar um bando. Isso é conhecido como coalizão. Esse bando é controlado por uma coalizão de 2 machos fortes. Parte de seu trabalho é defender seu bando dos leões nômades. À medida que a migração de gnu se move e fornece um suprimento abundante de comida para os leões machos nômades também surgem, seguindo a comida e prontos para brigar. Os machos são forçados a sair do bando quando têm cerca de 2 anos de idade. Eles procuram formar um bando próprio, ou se apossar de um bando. E para um leão, não há lugar melhor que Morucoptes. Na manhã seguinte, Jean sai cedo. E rapidamente encontra uma séria ameaça ao bando local. Acabei de encontrar 3 leões nômades. Eles parecem ter cerca de 3 anos de idade. Eles têm uma juba pequena e desarrumada, mas eles são enormes. Obviamente, eles caçaram a noite passada. Ele está carregando jantar. É um gnu? Não, é uma zebra pequena. Sim, é uma zebra jovem. O interessante é que, quando houver 3 ou mais machos juntos em uma coalizão, eles sempre terão algum parentesco entre eles. Com certeza eles são irmãos, e quando você os olha, eles parecem ter exatamente a mesma idade e a juba do mesmo tamanho. Normalmente, um macho de 3 anos é muito jovem para desafiar os dominantes, mas Jean acha que esse trio está pronto para uma briga. Andar por aí assim, a céu aberto, é bem corajoso. Em teoria, um leão nômade está sempre se escondendo pelo território de um macho dominante. E o macho dominante está sempre procurando por nômades para dar uma surra neles. Geralmente, um leão é considerado dominante pelo bando quando tiver 5 ou 6 anos de idade, mas 3 irmãos como esses provavelmente serão capazes de vencer todos os machos do bando quando tiverem 4 anos ou 4 anos e meio. Eles são tão poderosos que podem dominar alguns bandos formados por fêmeas, especialmente em áreas como Morucoptes, onde se tem tanta diversidade e espaço. Existem muitos bandos de fêmeas em uma área relativamente pequena e eles podem facilmente se tornar dominantes sobre 2 ou 3 bandos de fêmeas, tornando-os, é claro, muito poderosos. É algo raro no Serengeti que um leão macho chegue a ter mais de 10 ou 12 anos de idade. E é bastante comum que um leão em um zoológico possa atingir os 20, 25 anos. Tem um leão num zoológico na Alemanha que tem 40 anos. Mas aqui na natureza, eles realmente precisam se esforçar para sobreviver e isso tira alguns anos de suas vidas. Quando um novo macho assume o bando, ele mata todos os filhotes para dar espaço aos seus próprios. Esses filhotes já têm alguns meses de idade. As fêmeas contam com os 2 machos para a sobrevivência do bando. Se os 3 machos quiserem desafiar o líder, será uma longa noite em Morucoptes.
Depois de uma noite barulhenta, Jean sai antes do amanhecer. Ele é recebido por uma vista incrível. Bem, como eles chegaram tão rápido? Estou aqui nas planícies de vegetação rasteira e, durante a noite, centenas de milhares de gnus apareceram. Ontem, haviam poucos gnus na área e hoje, de repente, eles estão por toda parte. Quero dizer, até onde os olhos podem ver, parece uma grande plantação. Deve ter centenas de milhares deles. Esta é uma boa notícia para Jean. Por um tempo, parecia que os rebanhos de gnus estavam se dirigindo para terras protegidas que estão fora dos limites. Isso significaria que ele não seria capaz de observar os nascimentos em massa. Nosso objetivo ainda é encontrar uma fêmea dando à luz. No momento, não há filhotes por perto, o que é um sinal muito bom para nós, porque uma vez que o parto começa, é um processo muito rápido e essas fêmeas darão à luz as suas crias para encher o mercado, eu acho. Haverá muitos filhotes para os predadores aproveitarem. Jean não é o único a passear pelos rebanhos. Ele encontra os leões machos dominantes, mas pela aparência deles, houve uma batalha épica durante a noite. Os dois estão bem feridos. Um deles está com o olho bem machucado e o outro manca bastante. Eles podem parecer bem feridos e também perderam muito pelo em suas jubas, mas parecem ter vencido a briga contra os machos nômades. O macho dominante é extremamente sortudo porque, mesmo que ele se machuque em uma briga, as fêmeas continuarão a caçar e ele poderá se beneficiar dos esforços delas e da comida que elas pegam. Há 5 leoas andando por esse rebanho. Esse é um tipo de comportamento clássico de caça na migração. Elas estão procurando por qualquer animal que possa estar ferido, que possa ser facilmente capturado. Por que gastar energia se não é necessário? Estamos no período em que os gnus dão à luz e, geralmente, isso ocorre antes das 10 da manhã. E, obviamente, quando os bebês nascem, ele é muito, muito vulnerável. Então, esses leões estão meio que espalhados. Certamente, eles estão procurando uma fêmea que acabou de dar à luz ou uma cria que acabou de nascer. Então, esses leões não conseguiram caçar nada. Mas como eles não estão muito bem alimentados, com certeza terão que caçar algo nas próximas 12 horas, provavelmente no final da tarde, quando esfriar novamente. E eu suspeito que agora estejam indo para um dos lugares para beber água, onde os gnus também irão. E eles provavelmente vão ficar lá em cima e esperar por uma chance melhor. O especialista em vida selvagem, Jean Duplessis, acompanha a grande migração de gnus desde outubro, quando os 2 milhões de animais fizeram a travessia mortal e perigosa do rio Mara, onde milhares morreram. Agora é fevereiro e os sobreviventes chegaram às planícies de vegetação rasteira, onde as fêmeas estão prestes a dar à luz. É um verdadeiro fenômeno do mundo natural, o maior nascimento em massa do planeta. Acabamos de receber uma ligação de um dos nossos motoristas, dizendo que ele está com 2 gnus que estão dando à luz. Então, vamos correr para chegar lá, porque quando começar, será tudo muito rápido. É interessante que o gnu só dá à luz até cerca das 10 horas da manhã, porque o filhote precisará do resto do dia para ficar forte, para correr no cair da noite e escapar dos predadores. Jean chega à área onde seu guia e seus clientes têm um assento na primeira fila. Acabamos de passar por uma fêmea com uma perna saindo dela, então há um nascimento prestes a acontecer. Então ela encontrou uma área plana e está apenas circulando. Elas preferem uma área que não possui muita grama alta. Ela escolheu a segurança do rebanho para dar à luz por razões óbvias. O filhote nasce extremamente vulnerável. Hienas, leões e todos os tipos de predadores estão à espreita a essa hora da manhã e estão atentos a algo assim. Sim, vai acontecer alguma coisa a qualquer momento agora. Aí vai ela.
Ela apenas se levantou e a gravidade fez o resto, ajudando. Então o filhote caiu. Incrível. Ela está chegando, cheirando o filhote agora. É incrível a rapidez com que tudo isso acontece. Já se passaram de 5 a 10 minutos e o filhote está começando a se mover um pouco mais. Ele meio que está tentando se levantar, fazendo força com as patas traseiras, mas muito desequilibrado. Esse rapaz estará pronto para andar nos próximos 5 minutos. 10 minutos depois, estará pronto para correr com a mãe, porque agora as hienas estão de olho nos filhotes nascendo. E elas surgiriam bem rápido caso pudessem vê-lo. Aí está. A nova geração chegou. Dentro de alguns meses, esse filhote estará forte o suficiente para iniciar a migração para o norte e até julho ou agosto atravessar o rio Mara. É incrível pensar que aquela coisinha que acabou de nascer, tão indefesa, dentro de 6 meses estará atravessando enormes rios cheios de crocodilos, com quase 4 metros de comprimento. E além disso, é claro, eles também precisam percorrer 400 quilômetros para chegar lá através da savana infestada de hienas e leões. Por pouco mais de 3 meses, Jean acompanha a primeira etapa de uma das maiores jornadas da natureza, a migração de gnus. Desde a travessia do rio Mara até o local de nascimento em massa, os milhões de animais estão em constante movimento. O movimento deles é crucial para o ecossistema do Serengeti. Tudo nele se desenvolve com o impacto dessa migração. Desde o pasto, os insetos, os pássaros e os predadores. Tudo está conectado, definindo o ciclo da vida no Serengeti. É o maior espetáculo da vida selvagem do mundo. Jean Duplessis segue a migração dos gnus através do Serengeti. Vai acontecer um nascimento logo mais, exatamente aqui neste grupo. Os gnus deram à luz. Agora eles voltam para o norte e enfrentam a travessia do traiçoeiro rio Mara. Há um enorme crocodilo no rio. Um crocodilo desse tamanho precisa apenas de uma refeição decente uma vez por ano. Jean quer chegar no momento perfeito. Há outro grupo muito grande que também está indo para o rio. Mas não se sabe quando e onde eles farão a travessia. Não há programação para esses nômades do Serengeti. Nômades do Serengeti. O Serengeti é um dos ecossistemas intactos mais antigos do planeta. Tem uma área quase do tamanho da Bélgica e abrange 2 países, a Tanzânia ao sul e o Quênia ao norte. Esse ecossistema evoluiu ao longo de milhões de anos. Todos os seres vivos aqui, desde o menor inseto até a maior criatura, têm um papel muito específico em mantê-lo equilibrado. O acontecimento mais importante desse sistema é a migração de gnus. E o que os leva a migrar é o clima. Por volta de outubro, nuvens de chuva se formam no horizonte. E as chuvas começam a se mover para o sul, marcando o início de uma das maiores migrações de animais do planeta. Tudo começa com as ações de um único animal, que depois, impulsionado por um instinto antigo, é seguido pelo resto da manada. É uma jornada perigosa, onde predadores esperam ao longo do caminho e atacam os rebanhos que passam. E há a perigosa travessia do rio Mara,
onde milhares de gnus morrerão. Jean Duplessis, especialista em vida selvagem e guia de safaris, acompanha os rebanhos. Os gnus completaram a primeira trilha de sua jornada de 1 ano. Eles chegaram às planícies de vegetação rasteira, onde as fêmeas começaram a dar à luz. É o maior nascimento em massa de mamíferos do planeta. Acabamos de passar por uma fêmea quase dando à luz. As pernas do filhote estavam saindo, portanto, há um nascimento prestes a acontecer. Ela encontrou um lugar plano e está apenas dando voltas. Ela escolheu a segurança do rebanho para dar à luz por razões óbvias. Você sabe, hienas, leões e todos os tipos de predadores estão à espreita a essa hora da manhã e todos eles estão atentos a algo assim. Sim, vai acontecer a qualquer momento agora. Ela apenas se levantou e a gravidade fez o resto. Ajudando-o, então o filhote caiu. É incrível, ela está cheirando o bebê agora. É incrível a rapidez com que tudo isso acontece. Já se passaram de 5 a 10 minutos e o filhote está começando a se mover um pouco mais. Ele meio que está tentando se levantar, fazendo força com as patas traseiras, mas muito desequilibrado. Esse filhote estará pronto para andar nos próximos 5 minutos. Aí está, uma nova geração surgindo. Dentro de alguns meses, esse filhote será forte o suficiente para iniciar a migração para o norte, entre julho e agosto, até atravessar o rio Mara. É incrível pensar que aquela coisinha que acabou de nascer, tão indefesa, dentro de 6 meses estará atravessando enormes rios cheios de crocodilos, com quase 4 metros de comprimento. E além disso, é claro, eles também precisam percorrer 400 quilômetros para chegar lá, através da savana infestada de hienas e leões. Menos de 10 minutos após o nascimento, o filhote já está de pé. É nesse momento que o filhote identifica a mãe. Eles conhecerão o cheiro um do outro e a ligação que compartilham. Este é apenas o começo do nascimento em massa do gnu. 200 mil bezerros nascerão nas próximas semanas. É uma estratégia de sobrevivência muito inteligente. Nessas planícies abertas, os recém-nascidos são presas fáceis dos predadores que seguem a migração. Então, com tantos recém-nascidos de uma só vez, as chances dos gnus aumentam. Alguns serão mortos, mas muitos mais sobreviverão. Existem enormes desafios pela frente para os gnus recém-nascidos. Dentro de 2 meses, os bezerros estarão prontos para se juntar às mães na viagem de volta ao norte. Porém, essas primeiras 24 horas são cruciais para sua sobrevivência. Mas com tantos recém-nascidos hoje, o primeiro dia é um período difícil. Este é um pequeno poço de água fora do acampamento e este é um dos únicos pontos de água parada na região. E esses animais o encontraram. Sim, muito bom. Há uma pequena agitação. Para muitos desses jovens gnus que nasceram nesta manhã ou na noite passada, essa será a primeira vez que eles vão beber água. E há um pouco de agitação quando os gnus começam a correr e se perdem de suas mães. Eles têm medo de ficar por aí. Há um aqui na grama que claramente se perdeu de sua mãe. E algumas fêmeas adultas estão por aí apenas cheirando e mostrando um pouco de preocupação. O pobrezinho deve ter nascido hoje de manhã e já perdeu sua mãe. Sim. O interessante é que há um segundo bebê chegando agora, ainda mais jovem. Aquele é bem pequeno. Ainda dá para ver o cordão umbilical pendurado. Dá para ver que há algumas mães por aí cheirando alguns desses filhotes perdidos e elas os afastam imediatamente assim que percebem que esse não é o filhote delas. Os gnus são muito parecidos com morcegos ou flamingos. Todo filhote tem uma frequência específica que a mãe conhece.
E você sabe, não é incomum que os filhotes se percam, mas eles geralmente se encontram. Felizmente para este filhote, a mãe respondeu aos seus gritos e os dois se reencontram. Os dois vão embora e o filhote fica bem perto da mãe dessa vez. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis está no meio do Serengeti, acompanhando a migração de gnus que dura 1 ano. É fevereiro, o ponto intermediário da rota de migração. Jean está nas planícies de vegetação rasteira ao sul, observando o nascimento em massa. Todas as fêmeas de gnus dão à luz ao mesmo tempo. Centenas de milhares de bezerros nascem em um período de 2 a 3 semanas. Para uma espécie em constante movimento, esta é uma excelente estratégia de sobrevivência. Os recém-nascidos são vulneráveis aos predadores que seguem a migração. A única segurança está na quantidade. Assim, os gnus sincronizam seus nascimentos para lotar o mercado, por assim dizer. Alguns são capturados pelos predadores, mas com tantos filhotes, as probabilidades estão a favor dos gnus. Para os recém-nascidos, a vida começa rapidamente. Os filhotes ficam ativos 10 minutos após o nascimento. As primeiras 24 horas são cruciais para esses recém-nascidos. É quando eles se relacionam com as mães. Mas em um rebanho enorme, os mais pequenos se perdem. Jean encontrou um filhote vagando pela estrada principal, sozinho. Acabei de encontrar um filhote de gnu que está obviamente perdido. E o que acontece é que eles basicamente tentam se identificar com qualquer coisa. Então ele viu esse veículo dirigindo bem perto dele e veio correndo até ele. E nesta fase de suas vidas, eles são muito dependentes de uma criatura maior para cuidar deles. Se eu sair do carro, ele vai vir até mim e... Meu Deus, espero que algum gnu cuide dele. É muito triste. Acabei de encontrar um guepardo fêmea. Ela está agachada. Parece que ela está caçando. Ela está olhando para os gnus. Há alguns deles por aí, mas também há 4 ou 5 gazelas de Thompson que ela provavelmente está caçando. Parece que essas gazelas de Thompson estão se movendo na direção dela, mas ainda não a viram. Ela está lá. Lá vai ela. Eu acho que ela não conseguiu decidir qual deles seguir. E é muito importante que os guepardos se concentrem em uma gazela e fiquem atrás dela. E parecia que ela estava dividida entre os 2 grupos diferentes e dessa vez ela não teve sorte. O guepardo perdeu a presa. Agora está quente demais para outra tentativa, então ele vai embora e procura qualquer sombra que encontrar. Agora ela está voltando para os seus filhotes, que estão na única sombra desta área, que na verdade é um veículo de safari que está estacionado atrás de nós, que também está observando isso. Os filhotes estão lá deitados debaixo do veículo e ela está chegando lá. Não há almoço para eles, mas os filhotes não parecem incomodados. Agora, eles têm mais tempo para brincar. A mãe veio para o veículo para se juntar com seus filhotes. Esta é a única sombra que existe, eles precisam improvisar. E estão realmente se divertindo sobre o veículo. Tem 3 filhotes, muito brincalhões, e obviamente estão mastigando bem os pneus novos deste veículo. E esses caras vão ficar parados aqui por um bom tempo. Estou tentando garantir que nenhum desses filhotes se deite embaixo do nosso carro, porque no momento em que eles ficam embaixo do carro, você não vai a lugar nenhum. Esses guepardos ficam praticamente o resto do dia. Então eu espero que esses caras almocem com eles, ou talvez eles mesmos sejam o almoço.
Os turistas terão que ficar parados até que os guepardos decidam sair, o que provavelmente levará mais alguma até que a temperatura comece a esfriar e os guepardos saiam para procurar o jantar. Os rebanhos de gnus passarão os próximos meses nas planícies de vegetação rasteira, se alimentando do pasto e alimentando seus filhotes. Mas logo, as chuvas começarão a se mover para o norte, indicando aos rebanhos que é hora de voltar. A migração dos gnus não é apenas uma parte da vida que define o Serengeti. É também um fator essencial do ecossistema. Ao longo do ano, os milhões de gnus afetam drasticamente a paisagem. Os animais pastam como uma gigantesca equipe de cortadores de grama, permitindo que novos brotos cresçam e mantendo as planícies saudáveis. Com milhões de gnus, há muitos excrementos. Parte desse excremento fertiliza a grama, o que, por sua vez, a ajuda a crescer para o próximo grupo de animais que vai passar. Mas há tanto esterco que a natureza desenvolveu outras soluções para garantir que as planícies não fiquem sobrecarregadas. No Serengeti, um exército de seus menores residentes vai ao trabalho. Acabamos de encontrar este grande besouro do esterco, fazendo uma bola de estrume com alguns excrementos de zebra. É incrível assistir tudo isso acontecer desde o início, onde o besouro quase cortou essa bola e depois selecionou esses pedaços de esterco para completar a bola e está usando suas patas, que são parecidas com uma pá, para dar um tapinha e fazer ela rolar. O que ele fará agora é começar a rolar a bola. E a ideia por trás disso é cobri-la de terra, criando uma camada realmente sólida que protegerá o ovo. E depois as larvas que estarão dentro dessa bola molhada de esterco. Lá vamos nós. Aqui vamos nós. Bastante surpreendente. Olha para isso. Essa coisa tem 10 vezes o tamanho desse besouro e está se movendo. Não só vai movê-lo, mas também empurrá-lo a uma distância considerável. E o objetivo disso é cobrir essa lama molhada com terra. Os insetos são essenciais para o ecossistema e fiéis à natureza épica do Serengeti. Até as pequenas criaturas fazem as coisas grandiosas. Espalhadas por toda a África, estruturas impressionantes são feitas de barro e argila. Estes são montes de cupins. Eles são arquitetos e, apesar de pequenos, têm um papel enorme a desempenhar. Com 2,5 milhões de mamíferos na migração, é normal pensar que nada pode superá-los quando se trata de quantidade de grama que é consumida. Mas os verdadeiros campeões são, na verdade, esses carinhas. Dentro de um monte de cupins, não há diferença de gênero. Em teoria, são todas fêmeas estéreis. Mas eles são categorizados em classes. O que eu vejo aqui são muitos indivíduos diferentes fazendo coisas diferentes. Há alguns que carregam a lama, constroem um monte e outros recolhem plantas mortas. Mas há esses caras grandes, os soldados, que apenas andam por aí e estão constantemente batendo na cabeça deles. É como um sinal e tenho certeza que eles estão um pouco perturbados por eu estar aqui. E isso é um sinal de que há algo por perto. E seu único objetivo será defender todos esses menores que são completamente indefesos. Esses cupins colhedores, na verdade, não carregam as plantas mortas com suas mandíbulas, mas eles as engolem e as regurgitam quando voltam ao monte. Essas plantas agem como uma essência para o crescimento de fungos, e é o que esses cupins comem. Essa também é uma das principais razões para essas chaminés, é que ela cria um sistema de ar-condicionado que mantém uma temperatura constante dentro do monte de cerca de 26 a 27 graus Celsius. É um ambiente perfeito para o crescimento de fungos.
Estes cupins colhedores comem enormes quantidades de grama e material vegetal. Seus hábitos alimentares e a localização desses montes alteram as texturas do solo. Na África, existem muitos tipos diferentes de montes que podemos encontrar, e a maior parte do monte está embaixo. Se eu olhar para essas chaminés, o respiradouro mesmo fica pelo menos 2 metros abaixo. E como esses cupins, na verdade, não vivem dentro das saídas de ar, eles não se importam de que outras criaturas usem esse ambiente seguro. Esse monte tem uma colmeia de abelhas africanas vivendo aqui dentro. Eu posso ver elas constantemente indo e vindo. Mas ainda mais interessante é que há algum tipo de predador morando aqui. Um pequeno predador que se alimenta de algo como milípedes, porque eu posso ver muitas conchas de milípedes por aqui. E há até um pássaro morto dentro. Isso é um ecossistema fantástico. As planícies de vegetação rasteira no sul do Serengeti estão começando a secar. As chuvas estão se movendo para o norte. Como sempre, o instinto dos gnus os obriga a seguir. O instinto diz que as chuvas os levarão a melhores pastagens. Os filhotes sobreviveram aos 3 primeiros meses e estão ficando cada vez mais fortes. Eles precisam, porque em apenas 2 meses enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Sua primeira travessia do rio Mara, infestado de crocodilos. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis tem acompanhado os rebanhos em vários pontos de sua rota anual. Ao longo do caminho, ele está tomando tempo para explorar algumas das relações dinâmicas no ecossistema do Serengeti. O Serengeti é um dos poucos lugares intocados do planeta. Isso o torna um lugar perfeito para ver como um ecossistema evolui para suportar uma variedade de espécies. Tudo, da grama a predadores e os gigantes da África. Todos têm seu papel e estão interconectados. Remova um e todo o ecossistema pode ficar desequilibrado. O elefante da savana é um animal grande e seu impacto nesse ecossistema é igualmente grande. Os elefantes comem muita folhagem. Portanto, seu papel nesse sistema simbiótico é manter a savana e as florestas, reduzindo a densidade das árvores e impedindo a floresta de ultrapassar as planícies. Algumas espécies florescem desenvolvendo um mecanismo de sobrevivência que atrai umas e repele outras. As árvores desenvolvem folhas nutritivas ou frutas saborosas para incentivar os animais a comer. Os animais seguem em frente e depositam sementes das árvores em um novo local, em uma nova pilha de fertilizante. Mas tudo em excesso é prejudicial. Então, as árvores também desenvolveram maneiras de impedir que animais como o elefante e a girafa comam demais. Esta é uma Acacia tortilis. Ela é uma das árvores mais comuns do Serengeti. O interessante é que ela possui uma das folhas mais nutritivas e provavelmente é a árvore preferida das girafas. No resto do mundo, existem mais de 800 espécies diferentes de acácia. A maioria das espécies de acácia não tem espinhos. E, na África, elas evoluíram como uma forma de proteção contra esses grandes animais, mas, ainda assim, a girafa consegue encontrar uma maneira de superar esses espinhos com a língua preensil, que podem entrar por entre esses espinhos e arrancar completamente essas pequenas folhas. E as girafas são altamente eficientes, então, obviamente, estão conseguindo o que precisam para viver nessas planícies muito áridas. Outra coisa interessante sobre essas acácias é que elas têm folhas minúsculas e o principal motivo é permitir que o sol atinja as folhas e evitar muita perda de umidade, tornando possível para essa árvore sobreviver em um ambiente tão seco e árido.
Mesmo algo tão rotineiro quanto uma espécie tomando banho pode trazer benefícios para outras espécies em um ecossistema que evoluiu de maneira interconectada. Este é o Serengeti Central, onde há água o ano todo. E acabamos de encontrar um bom grupo de elefantes que desceu para beber água. E há uma grande empolgação entre alguns adolescentes quando eles descem o rio, dando um bom mergulho e se lavando bem. Em um ecossistema equilibrado, mesmo algo tão rotineiro quanto uma espécie tomando banho pode trazer benefícios para outras espécies. À medida que os elefantes brincam e se jogam na água, eles aumentam o tamanho da piscina, o que permite uma maior retenção de água e também gera mais acesso para outros animais beberem. Esse elefante aqui está se coçando. Esta é uma boa maneira de se livrar dos carrapatos, com um tipo de lama, como se fosse uma pintura corporal que elimina todos os carrapatos. Ele está saindo agora. É muito importante que os elefantes tenham acesso à água regularmente. A pele deles é quase o dobro do tamanho que parece, e é toda enrugada. Ao rolar na lama e na água assim, muita água fica presa nessas dobras e isso realmente os mantém frescos quando eles estão nas planícies, onde fica extremamente quente durante o meio do dia. Esta é uma linda fêmea. Eu acho que ela não gostou que eu chamei ela de fêmea. É incrível. Eles se lavam, brincam, se esfregam. É como um spa enorme que eles encontraram aqui. Isso seria muito popular. Um pequeno buraco de água em climas quentes e secos, como agora. Ouvi uma dessas fêmeas mais velhas fazer o que chamamos de ruído abdominal. É um dos sinais de comunicação deles. Isso geralmente é um sinal de que eles querem algum tipo de movimento. Tenho certeza de que um desses dois aqui são provavelmente a matriarca e ela é responsável por esse pequeno grupo e provavelmente ela já teve o suficiente, é hora de seguir em frente. Mas esses jovens aqui não parecem estar com muita vontade de sair daqui. À medida que o Serengeti Central entra em sua estação seca e os córregos e rios desaparecem, essas poças se tornam refúgios para outras das grandes espécies da África. Atrás de mim está o rio Orange. Esse é um dos muitos rios sazonais do Serengeti. A área de captação deste rio está saindo das planícies de vegetação rasteira e ela só alimenta esse rio durante a estação chuvosa. Essa aqui é uma parte de uma área represada, onde, obviamente, os hipopótamos estão se divertindo. E é um ponto turístico popular onde se pode ter acesso fácil a esses grandes rebanhos de hipopótamos. Infelizmente para esses caras, à medida que o clima fica cada vez mais seco, toda essa água acaba secando. E isso pode ser bastante catastrófico para os hipopótamos em estações de seca extrema. Então, felizmente, os hipopótamos têm um sistema de backup que pode dar a eles mais alguns dias quando estiver completamente seco. Eles liberam seu próprio tipo de filtro solar. É chamado de suor de sangue. Isso tornará um hipopótamo completamente vermelho e dará a eles mais 2, 3, talvez até 5 dias para sobreviver, até que a chuva chegue. Esses hipopótamos podem passar por momentos difíceis em certas épocas do ano, o que é diferente dos hipopótamos que vivem no norte do Serengeti, morando no rio Mara, que tem um suprimento de água durante todo o ano.
É o mês de julho no Serengeti e os gnus começam sua migração de volta para o norte, em direção ao Quênia. Os recém-nascidos estão ficando mais fortes a cada dia. Eles precisam dessa força. Em poucas semanas, eles enfrentarão o maior desafio de suas vidas, a travessia do traiçoeiro rio Mara. O especialista em vida selvagem e guia de safari Jean Duplessis acompanha os rebanhos desde o início de sua jornada há 9 meses. Portanto, a migração está indo para o norte no momento e parece que ela se dividiu em 2 grupos. Um grupo indo para o oeste e o outro indo para o leste. O problema é que o grupo que está indo para o leste está indo para a zona selvagem de Serengeti e que é inacessível para nós. E o grupo que está indo para o oeste está indo para as reservas ambientais particulares, onde também não podemos entrar. Então, nossa única esperança é se reconectar com esse grupo enquanto eles estiverem indo para o norte do Serengeti e talvez se reunir novamente e formar um desses enormes rebanhos. Para Jean, a boa notícia é que o gnu se movimenta muito rápido e por boas razões. Eles estão se movendo pelas florestas e os gnus se sentem vulneráveis aqui. Leões e outros predadores têm muitos lugares para se esconder, o que lhes dá uma grande vantagem quando se trata de caçar gnus. A parte central do Serengeti está entrando na estação seca. À medida que as chuvas se movem para o norte, os rios e córregos começam a diminuir, deixando apenas pequenas bolsas de água. Isso afeta inúmeras espécies de maneiras diferentes. Essas pequenas piscinas de água se tornam locais de encontro para os animais beberem e se refrescarem. E isso o torna um lugar perfeito para predadores como leões, para encontrarem a próxima refeição. Eu acabei de passar por uma pequena ponte e tem um leão deitado na beira do rio. Este é o começo do rio Grumeti. Eles mataram uma zebra e comeram bastante. Eles estão muito cheios. Parece que ele vai puxar a presa e voltar para a sombra. O que provavelmente aconteceu aqui é que essas zebras desceram para beber e esses machos as emboscaram. Parecem machos bastante jovens, suas jubas ainda não estão completamente cheias, então é muito difícil para eles caçarem. Portanto, existe um lugar perfeito para esses machos se encontrarem, esperando que essas zebras desçam e bebam água, e é muito provável que foi isso que aconteceu. Ele está tentando levar isso de volta para a sombra agora, mas está muito quente e você precisa decidir aonde deve preservar sua energia. Na verdade, há um grande crocodilo no rio também e ele está olhando para a carcaça. Aquele leão está rugindo e você pode ver esse crocodilo abrindo a boca e provavelmente rugindo de volta para o leão. É incrível ver algo assim. Os crocodilos evoluíram para viver na água, onde são caçadores rápidos e ágeis. Eles não são realmente projetados para atacar em terra. Quando os rios secam, os crocodilos perdem a maior parte de sua vantagem predatória e precisam se tornar catadores se quiserem comer. Nada desse animal vai ser desperdiçado. Sempre há outras espécies que se juntam para assumir o controle quando outra desiste. Este leão está tão entupido que sua barriga está esticada, mas mesmo assim, ele reluta em admitir a derrota e deixar o seu animal para o crocodilo. O leão recua. Recuar foi uma boa decisão para o jovem leão. Mesmo em terra e fora de seu elemento, um crocodilo é um inimigo formidável. Ele tem a mordida mais forte do reino animal, pelo menos 3 vezes a de um leão. Enquanto os crocodilos deste pequeno rio fazem o que podem para obter uma refeição, seus irmãos no rio Mara estão no seu elemento e se preparando para o banquete anual. Este é o rio Mara. E este é o último grande obstáculo que esses recém-nascidos terão que enfrentar. Eles precisam não só atravessar esse rio, correndo o risco de escolher um ponto de travessia ruim e morrer aos milhares,
como também precisam nadar rodeados por crocodilos monstruosos, que estão ali esperando o ano todo por essa travessia. Há um enorme crocodilo no rio. O que é extremamente interessante sobre os crocodilos em geral é que eles são de sangue frio. Então eles não precisam comer alimentos diariamente para manter a temperatura do corpo quente. Um crocodilo desse tamanho precisa apenas de uma refeição decente uma vez por ano. Esses enormes crocodilos do Nilo são provavelmente a nossa melhor visão de como eram os dinossauros, e eles permaneceram inalterados desde a era dos dinossauros e provavelmente são o melhor exemplo de algo que é tão personalizado para o jeito que eles vivem. Eles não precisam evoluir muito desde os primeiros dias. Você sabe, eles podem submergir-se completamente apenas com as narinas e os olhos acima da água e mesmo assim parecem 4 pedrinhas sobre a água. E eles se aproximam para fazer eficientes ataques mortais. Para observarmos os crocodilos caçando, é muito importante estar aqui no momento em que esses primeiros rebanhos de gnus chegarem às margens do rio e começarem a atravessar, porque é quando os crocodilos provavelmente vão caçar. Agora é agosto, e em breve os rebanhos de gnus estarão de volta ao rio Mara. Foi aqui que Jean começou a rastrear o rebanho quase um ano atrás. A viagem durou 10 meses e está quase no fim. O rio Mara é a força vital do ecossistema do norte do Serengeti. Ele abrange 2 países, começando nas terras altas do sul do Quênia, serpenteando pela fronteira da Tanzânia e desaguando no Lago Vitória. Seu fluxo constante divide o parque em 2. Os gnus estão indo abrir pastagens no lado oposto do rio, onde passarão os próximos 3 meses. Estou a caminho de tentar encontrar esse final da migração. Nessa época do ano, eles já deveriam estar em toda a parte norte do Serengeti. Estou dirigindo colina após colina, planície após planície, e não há absolutamente nada por aqui. É um pouco desanimador, apenas não há nada por perto. E uma indústria inteira depende da migração que deveria estar aqui há um mês atrás, e por alguma razão parece que eles foram para o norte e uma parte foi para o oeste dessa região extremamente crucial ao norte do Serengeti, chamada de Kogatende. À medida que a semana avança, ainda não há sinal de gnus. Jean não tem escolha a não ser esperar. Os rebanhos foram vistos pela última vez saindo do Parque Nacional Serengeti, em terras particulares, onde nem mesmo especialistas em vida selvagem como Jean são permitidos entrar. Onde e quando os gnus voltarão a entrar no parque ninguém sabe. A razão do atraso é a falta de chuva. Os rebanhos de gnus seguem a chuva. Mas nenhuma chuva significa que a vegetação, que deveria ser exuberante e verde, ainda está seca e marrom. Logo, as nuvens de tempestade começam a se formar no horizonte, alimentadas pela umidade do Lago Victoria. Pouco a pouco, elas crescem em enormes nuvens, até explodirem em uma torrente de chuva. Essas tempestades curtas e intensas cruzam o norte do Serengeti e seguem em direção às pastagens ao norte do rio Mara. Leva apenas alguns dias de chuva para dar vida à terra. Em pouco tempo, a área fica verde com grama nova. Tudo o que resta agora é a chegada dos gnus.
Então, eu cheguei à região um pouco mais cedo. A migração ainda está para chegar, mas houve algumas pancadas de chuvas com trovões ontem à noite e isso geralmente atrai os rebanhos. Portanto, não há muito o que fazer além de sentar e esperar. E até que o Serengeti não é um lugar muito ruim para esperar. E com as chuvas, os gnus começam a se mover. Agora, a pergunta é, para onde eles vão? Na manhã seguinte, Jean sai bem cedo em busca dos rebanhos que ele sabe que virão. Na minha frente está o local onde vimos a tempestade ontem à noite, chamada Bologonjo. E atrás de mim está a Kogatende. E eu acho que eu vou encontrar os grandes rebanhos logo após essa elevação. Mas a grande preocupação é que, se surgirem um pouco para leste, poderão ir para o Quênia e atravessar o rio no Masai Mara do lado queniano. O que significa que todo o norte da Tanzânia não vai poder ver as migrações e travessias de rio nesta temporada. Na verdade, o Quênia está a apenas alguns quilômetros indo por este caminho, mas para chegar lá, precisamos voltar até Arusha. E isso é uma jornada de 2 dias para depois entrar no Masai Mara. Então, eu realmente espero que os animais que provavelmente estão à nossa frente virem para o oeste, desçam um pouco pelo rio e atravessem um pouco para o lado da Tanzânia. Mas Jean não precisa esperar muito. Logo após a elevação, ele descobre que os gnus chegaram. São muitos animais. Eles dominam as planícies e as colinas ao redor. Acabamos de atravessar um pequeno riacho e todos esses gnus estão descendo para beber água. É quase meio-dia e está muito calor, então há milhares deles. Eles estão se movendo em direção ao rio Mara para fazer a travessia. Agora a questão é, por onde eles vão cruzar? Eles vão passar para o Quênia ou eles vão ficar na Tanzânia? Um macho mostra interesse em uma fêmea que passa. Logo, começará novamente a rotina anual de acasalamento dos gnus. Mas, por enquanto, eles têm um rio para atravessar. Então, acabamos de subir uma colina e chegamos ao rio Mara. E há um grande grupo de gnus começando a se juntar nas margens do rio. Normalmente, isso quer dizer que eles querem atravessar. A direção geral é continuar indo para o norte, então esses animais estão definitivamente fazendo fila para atravessar. Pode acontecer hoje ou amanhã de manhã. Quero dizer, a única maneira de ver isso acontecer é ficar por aqui e esperar. A migração dos gnus é um dos maiores espetáculos do reino animal. Eles passam a vida toda quase sempre em movimento, em um ciclo que os leva ao redor do Serengeti. É agosto e eles estão voltando para o norte. Um obstáculo permanece, a travessia do rio Mara infestado de crocodilos. Então, acabamos de subir uma colina e chegamos ao rio Mara. E há um grande grupo de gnus começando a se juntar nas margens do rio. Normalmente isso quer dizer que eles querem atravessar. Pode acontecer hoje ou amanhã de manhã. Quero dizer, a única maneira de ver isso acontecer é ficar por aqui e esperar. Jean continuará seguindo os rebanhos. Faz 6 meses que os jovens gnus nasceram. Essa travessia do rio é um evento importante para os gnus adultos que já fizeram isso antes. Mas é a primeira vez que os mais novos veem esse rio. A evolução sincronizou os nascimentos para que os recém-nascidos tivessem tempo suficiente para desenvolver sua força e coordenação antes de encontrar o rio. Esse grupo na minha frente provavelmente tem entre 2 e 3 mil. Talvez mais, mas ao norte há outro grupo de 2 mil. Parece que eles viram esses caras correndo, estão a caminho daqui. Mas então ao sul também há um outro grande grupo que também está indo em direção ao rio. Então eu acho que eu estou na melhor posição agora.
para explorar todas as áreas e vamos ver aonde a travessia vai acontecer e depois escolher a partir daí. Jean calculou sua chegada perfeitamente. O segundo grupo de gnus avançando pelo lado oeste agora saiu da zona selvagem e entrou em Kogatende. Eles estão indo direto para ele. Está se transformando em uma mega travessia. Apesar da presença de milhares de gnus nas margens, os crocodilos ficam parados. Um ponto de travessia após o outro é ultrapassado, enquanto os animais que estão na frente avaliam suas chances de sobrevivência. Finalmente, eles escolhem. E um único animal desce, desencadeando uma cachoeira de gnus atrás. Esses animais não vão esperar. Eles estão prontos para atravessar. Os primeiros gnus pulam, seguidos dos filhotes. Os outros seguem atrás deles. Em segundos, centenas de animais começam a atravessar o rio. Os crocodilos são atraídos pela agitação. Então, esses gnus cruzaram a manhã inteira e há 2 ou 3 enormes crocodilos se aproximando dessa fila que está atravessando o rio. Os crocodilos se posicionam, enquanto os gnus lutam para subir do outro lado. Depois de ver os crocodilos, o resto do rebanho para de atravessar. Dois crocodilos olham os filhotes, mas felizmente os animais conseguem caminhar sobre o solo no fundo do rio e conseguem escapar. Eles rapidamente escalam a margem oposta em busca de segurança. Mas um dos crocodilos capturou um gnu. Bem no final da travessia, havia um crocodilo enorme que agarrou um filhote que estava lutando para subir nas rochas e o puxou para baixo. Então o segundo crocodilo entrou e literalmente abocanhou a cabeça inteira desse gnu e eles submergiram. Foi a última vez que os vimos. Com muitos crocodilos para enfrentar, os gnus se mudaram para um novo ponto de travessia logo abaixo do rio. E estamos aqui sentados e pelo menos nos últimos 30 minutos não parou esse fluxo constante de animais cruzando o rio. Eu estimaria agora que pelo menos 10.000 animais já cruzaram na nossa frente. Os gnus vivem todo o seu ciclo de vida como uma tribo de nômades nas planícies do Serengeti. Constantemente em movimento, eles param por breves períodos, antes de seguirem novamente as chuvas em busca do próximo pasto verde. Eles evoluíram como os grandes sustentadores das planícies, cuidadores da terra e também alimento para os predadores ao longo do caminho. É um ecossistema naturalmente evoluído, perfeitamente equilibrado, com cada folha de grama, todas as criaturas em terra e pássaros no céu desempenhando seu papel neste ciclo contínuo de vida nas planícies do Serengeti.
Então é isso. Essa migração de gnus e zebras é uma das últimas mega migrações remanescentes no planeta. E o que torna isso tão bem sucedido é o fato de que o Serengeti permanece intacto há tantos anos. O gnu atravessou o Quênia e este é o final desse ciclo, onde em alguns meses acabaria indo para o sul, de volta ao Serengeti Central por causa das pancadas de chuva.